Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer para vocês um artigo que foi publicado lá no nosso site, um artigo bastante importante. Como que você chega no nosso site? Vou colocar ele aqui. Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec. É só pesquisar no Google que vocês vão conseguir achar, tá? E o artigo é este aqui, ó. Espiritismo no Brasil e a Crítica aos Espíritas. Se você não estiver encontrando, basta vir aqui na caixinha de pesquisa, escrever Crítica aos Espíritas, por exemplo, né? Ó, e ele já vai mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos voltar para mim. Muito temos falado sobre a grande distância entre o espiritismo ou a ciência espírita e aquilo que aprende e divulga o movimento espírita no Brasil, cada dia mais contaminado por distorções e misticismo. Não creio necessário repetir os fatos a esse respeito. Limitamos-nos a recomendar ao leitor os artigos A Distância entre o Espiritismo e o Movimento Espírita, Profecia do Espírito da Verdade, O Canal Espírita e o Espiritismo, O Rapaz e o Oásis, Uma Fábula de Esperança, Um Diálogo Interessante, Um Convite à Autocrítica do Movimento Espírita, dentre outros. Todos esses vocês encontram lá no nosso site. Podemos, porém, acrescentar o pensamento de Kardec no Livro dos Espíritos. Há, por fim, os espíritos exaltados. Aqui Kardec está classificando os tipos de espíritas. A espécie humana seria perfeita se preferisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril nas manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos capazes de convencer as outras pessoas, né? Porque se desconfia com razão do seu julgamento. Isso pelo menos naquela época, né? Hoje em dia está cada vez mais difícil as pessoas desconfiarem desse tipo de pessoa. Elas estão mais acreditando, né? São enganados facilmente por espíritos mistificadores ou por pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Se apenas elas tivessem de sofrer as consequências do mal, o mal seria menor. Mas o pior é que oferecem, embora sem querer, e algumas eu acho que por querer, infelizmente, por interesses próprios, motivos aos incrédulos que mais procuram zombar do que se convencer e não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. É evidente o posicionamento de Kardec. Os descuidados, que com entusiasmo e vaidade acreditam em tudo cegamente, promovem mais mal do que bem a doutrina espírita. Exageros, dizem alguns. É da opinião de alguns que temos exagerado. Segundo eles, devemos respeitar a fé de cada um, limitando-nos a realizar o nosso trabalho. Em primeiro lugar, precisamos demonstrar que não existe desrespeito à fé de ninguém. Cada um tem o livre-arbítrio e o direito de acreditar no que quiser, racionalmente ou não. Mas aqui tratamos da ciência espírita, e aqui nasce o maior problema da ideia dessas pessoas: o não conhecimento dessa ciência. Basta ler a Revista Espírita e as demais obras de Kardec e verá não apenas ele, mas também os bons espíritos frequentemente destacando a necessidade de se expor os erros, e, sobretudo, os charlatães e os inimigos da doutrina espírita, que, vestindo suas ideias sob a roupagem do espiritismo, voluntariamente ou não, promovem o erro que alimenta o descrédito geral no espiritismo, tal como se fosse mais uma religião nascida das ideias de alguém. Já demonstramos frequentemente o porquê o espiritismo não é uma ciência, porque o espiritismo é uma ciência e não uma religião. O espiritismo chegou distorcido ao Brasil. O fato é que o espiritismo já se instalou no Brasil adulterado pelo movimento espírita iniciante. E lá na Federação Espírita Brasileira, a FEB, autodenominada Casa Máter do Espiritismo Brasileiro, longe de encontrar terreno para sua restauração, acabou ditando os rumos do espiritismo brasileiro por muito tempo. Errei aqui. Longe de encontrar terreno para sua restauração,
foi substituída pela doutrina de Rostem, totalmente fundamentada nos velhos dogmas religiosos. Essa instituição, que acabou ditando os rumos do espiritismo brasileiro por muito tempo, nunca se dedicou a recuperar a ciência espírita e o método necessário para a continuidade da doutrina, sendo que as evocações particulares e mesmo as evocações nos centros espíritas, ferramenta imprescindível para o estudo científico, foi abandonado. Sem o método de Kardec e pelo interesse na impressão e na venda de obras mediúnicas, qualquer ideia vinda de qualquer espírito passou a ser veiculada, e assim formou lentamente a crença geral no do movimento espírita. Hoje, completamente perdido em ideias que, na verdade, são fundamentalmente antidoutrinárias. Precisamos reconhecer, é claro, que parte dessas ideias fundamentou-se antes mesmo da vinda do Espiritismo ao Brasil, como com a adulteração das obras O Céu e o Inferno, principalmente ela, e a Gênese também, após a morte de Kardec. Infelizmente, a FEB é a primeira a defender a ideia de que essas obras não tenham sido adulteradas. Fato que, principalmente com relação ao Céu e o Inferno, é suficientemente evidenciado e irrefutável. A FEB, ela se arvora nos estudos do grupo CSI do Espiritismo, que quer dominar a verdade, né? Eles querem dizer que todas as evidências de adulteração foram refutadas, quando não foram. Eles nunca trazem um estudo aprofundado lado a lado, trazendo evidência e contraparte, né? A refutação. Porque eles não conseguem refutar tudo, é impossível. Principalmente nesse caso do céu e inferno. É impossível refutar a evidência de que tenha sido adulterada. Como eu tenho demonstrado aqui, não vou me alongar sobre esse ponto, tá? Tem um vídeo recente onde eu falo sobre isso. Falar em adulteração é criar descrença? Aqui, enfim, chegamos a outra crítica de certas pessoas. Dizer que houve adulteração seria jogar lama em Kardec, segundo elas, suscitar crença no Espiritismo. Aliás, dizem elas, que doutrina é essa que os espíritos permitem tal coisa sem aviso? É um pensamento completamente ilógico, o delas. Começamos lembrando que as palavras do próprio Cristo foram adulteradas e distorcidas em favor dos dogmas religiosos. E esse fato foi justamente o que levou à descrença de incontável número de pessoas no cristianismo. Voltaire foi um dos mais evidentes expoentes dessa descrença, que ainda hoje prevalece. Perguntamos: seria lançar lama em Jesus destacar as adulterações? Seria suscitar descrença no cristianismo destacar as distorções ao mesmo tempo em que se demonstra as ideias originais? É evidente que não. Se o problema aconteceu, precisamos encará-lo de frente e não varrê-lo para baixo do tapete. Essa é uma atitude verdadeiramente científica e kardeciana. Então, assim, enquanto a gente não faz isso, perduram os efeitos avassaladores. A ideia de que os espíritos não teriam permitido as adulterações, opomos a forte recomendação de estudo da doutrina, o que evidentemente não foi realizado por essas pessoas. Os espíritos alertaram várias vezes sobre as tramas dos inimigos da doutrina, lá na época de Kardec, eles já diziam isso. Como demonstramos na profecia, como demonstramos no artigo Profecia do Espírito de Verdade. Baseados nos alertas e nas evidências, Kardec também previa o futuro do Espiritismo, conforme destacou na Revista Espírita de dezembro de 1863, no artigo Período de Lutas. Ele diz assim: a luta determinará uma nova fase no Espiritismo e levará ao quarto período, que será o período religioso. Depois virá o quinto, o período intermediário, consequência natural do precedente e que mais tarde receberá sua denominação característica. O sexto e último período será o da renovação social, que abrirá a era do século XX. Nessa época, todos os obstáculos à nova ordem de coisas desejadas por Deus para a transformação da Terra terão desaparecido. A geração que surge, imbuída das ideias novas, estará em toda a sua força e preparará o caminho que deve inaugurar a vitória definitiva da união, da paz e da fraternidade entre os homens, confundidos numa mesma crença, pela prática da lei evangélica.
Infelizmente, a previsão do sexto período está atrasada em mais de um século, por diversos fatos imprevisíveis àquela época, quais o abandono do espiritualismo racional e da ciência espírita, além da adulteração das obras citadas. Depois vieram as guerras, o esquecimento da doutrina na França e na Europa, e a sua instalação no Brasil completamente distorcido. Os espíritos não impedem o livre-arbítrio humano. Lembramos, para terminar, que o cerne da doutrina espírita, sempre demonstrado pelos espíritos, é o livre-arbítrio, ao qual os espíritos não podem se interpor. Na verdade, isso aqui não é nem o cerne da doutrina espírita, aqui é o cerne da criação, é o cerne da lei divina. Podem aconselhar, mas não podem tolher a vontade humana. Assim fizeram. Aconselharam largamente sobre a necessidade de cuidados que, infelizmente, faltou, não de Kardec, tá? Depois dele. Parece que o movimento espírita francês ficou muito confortável com o direcionamento de Kardec. E quando isso deveria mudar, a partir de meados de 1869, conforme exposto na Revista Espírita de dezembro de 1868, no artigo Constituição Transitória do Espiritismo, o mestre lyonês morreu e todos ficaram sem rumo. Assumindo Lei-Marie a direção da Sociedade Espírita, desvirtuou o propósito da Revista Espírita e da Sociedade Espírita Parisiense, admitindo a doutrina rostanguista a troco de dinheiro, e o resto, o leitor, e você aí me ouvindo, pode conhecer através da leitura das obras O Legado de Allan Kardec, de Simone Privato, Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo, e Ponto Final, de Wilson Garcia. O bem em meio aos enganos. Muitos dizem, o movimento espírita, em meio a muitos enganos, ainda assim produz um bem. Não é de todo errado. Não poderíamos discordar disso. Não dizemos que há erro ou engano em tudo e que nenhum bem se produz. Um romance mediúnico, por exemplo, por mais que seja repleto de ideias erradas, pode ser a porta de entrada para o indivíduo questionador ir atrás de mais informações, terminando por conhecer as obras de Kardec, enfim. Só que aí a pessoa precisa ser questionadora, ela precisa ter o raciocínio ativo e desejar ter muita força de vontade de continuar buscando para encontrar o seu caminho. Mas perguntamos, não seria melhor que o Espiritismo fosse apresentado como ele é, simples e racional, sem os absurdos que produzem tantos contratempos e que muito frequentemente conduzem à descrença? Não podemos deixar de destacar que, quando se abre espaço para um engano dentro de uma ciência, e esse engano não é remediado pela teoria e pelos fatos doutrinários, ele dá margem a muitos outros. É o que tem acontecido. E aqui, para finalizar, chegamos à restauração. É chegada a hora de restaurar o Espiritismo, o que já começou no Brasil e se espalhará pelo mundo. O primeiro passo é aprender o Espiritismo como ele verdadeiramente é, afastando-se dos erros. Aqueles que, ditos espíritas, não desejarem fazer assim, integrarão uma nova religião, se o quiserem, tão dogmática quanto as demais. Deixemos que o tempo se encarregue deles, mas nem por isso deixemos de fazer a nossa parte, apresentando os erros frente à doutrina espírita sem personalismo. Depois virá o tempo da restauração do método de Kardec. Esses dois passos darão a possibilidade do sexto período previsto por Kardec, o da renovação social. Não podemos deixar de recomendar também, como leitura essencial, a obra Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. Faça você também parte dessa jornada, que é coletiva e somente se dará pela colaboração de muitos.